Alô, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao Acabei de Ler. Eu sou o Léo Joas. Vou apresentar para vocês hoje um livro que eu gostei muito, um livro chamado Os Segredos da Dinamarca. Então, a Helen Russell, a autora, ela e o marido foram passar um ano na Dinamarca e resolveram, ela, enquanto jornalista, resolveu fazer uma atividade freelancer e escrever este livro. Então o livro é bem interessante, o título já é muito bom, né? O Segredo da Dinamarca, eu vou querer saber qual é o segredo da Dinamarca. Mas o livro é interessante porque ele é dividido por meses. Então janeiro, fevereiro, os capítulos são divididos em meses. Janeiro, fevereiro, então os 12 meses que eles ficaram lá. E para cada mês, claro, ela vai tendo várias surpresas ao longo da estadia deles na Dinamarca. E ela escolhe um desses fatos, um desses fatores para ilustrar cada um dos meses que eles passam lá. É muito divertido. No final das contas, ela vai falar muito bem da Dinamarca na maioria das vezes. Então, eles são originalmente de Londres e eles vão para a Dinamarca. Ou seja, nós, os brasileiros, podemos pensar que até não há muita diferença para nós, assim, tanto a Inglaterra quanto a Dinamarca são praticamente equidistantes daqui, equilonges daqui, talvez equidiferentes da gente. Mas ela fala de algumas grandes diferenças entre os hábitos que os ingleses têm e os hábitos que os dinamarqueses têm. E eu vou falar de alguns deles só para te dar vontade de ler este livro. Então, há coisas muito engraçadas acontecem porque a Dinamarca parece um país muito, botar assim, rígido com alguns costumes e eles estranham isso muito de cara. Então, eles têm, por exemplo, um dos planos que o governo, que o Estado tinha de uns anos atrás, eles identificaram que o design de mobiliário, né, o design visual, o design de interiores é uma coisa muito importante para a felicidade. E o livro argumenta que a Dinamarca é o país mais feliz do mundo. Está aqui como subtítulo: Descubra como vivem as pessoas mais felizes do mundo. Então o Estado resolveu investir no design de interiores dos espaços públicos, por exemplo, escolas, hospitais, etc. Então, para nós é engraçado, né? Parece que não tem mais onde botar o dinheiro, então vamos usar o dinheiro com design de interiores. Só que no final das contas não, se promove de fato a felicidade, é algo de muito importante para o povo. Só isso já é inusitado, né? Para nós. O que mais? Eles alugam um carro ou compram um carro, já nem lembro, e começam a andar com o carro por aqui e por ali. E logo nos primeiros dias, ou se não me engano, no primeiro dia, os vizinhos param eles, né, um vizinho meio fazendeiro, ataca eles para dizer que eles estão com os faróis traseiros inadequados, que eles devem comprar um outro modelo de faróis traseiros. Ou seja, isso sim é realmente no estado. Imagina alguém no Brasil, o teu vizinho te para, olha, você está com os faróis, a gente vai ver todas as coisas inadequadas que existem aqui. Então eles estranham isso e a propensão do vizinho de fazer as coisas corretas, de ensinar as coisas corretas para um neófito, né? Para um casal que está no início de sua estadia. Psicólogos da Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, no Canadá, descobriram que uma nação mais bem educada e mais rica é a que menos acredita num ser superior. Então eles se surpreenderam com o nível de ateísmo da Dinamarca também. O Índice Global de Religião e Ateísmo também avalia que a pobreza é o indicador-chave da tendência de uma sociedade para a religião, de modo que os países mais pobres tendem a ser os mais religiosos. Interessante, eu já tinha ouvido falar sobre isso, né? Aqueles países da Escandinávia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, etc., até a Holanda, são países com alto nível de ateísmo. Mais uma curiosidade a respeito deles, né? O Estado totalmente laico. Aqui, ó, esse outro caso é curioso. Protocolo da bandeira do Ministério da Justiça. O casal ia receber um amigo suíço, se não me engano, na casa deles. Então, para fazer um charme pro amigo, alguém foi buscar o amigo no aeroporto, e quando ele estava chegando, alguém hasteou a bandeira da Suíça para dizer, estamos recebendo, né, na frente de casa. Aí chegaram de novo alguns vizinhos e disseram, meu, tu não pode hastear a bandeira da Suíça, isso aqui é um território dinamarquês, ou seja, bandeira não é uma brincadeira que tu sai usando por aí. Então ele traz um xerox para o casal sobre o protocolo da bandeira do Ministério da Justiça e todas as formas que tu pode e todas as formas que tu deve usar a bandeira. Olha,
é de se finar de rir, porque tem coisas muito engraçadas aqui sobre a bandeira. Ou seja, é um país que valoriza algumas coisas, tem muito forte os seus valores dinamarqueses e não está aí para brincar com isso. Eu achei essa parte muito boa também do livro, aconselho vocês a verem. O que mais? Essa aqui já é uma parte um pouco mais X-rated, não posso falar aqui. Aqui, ó. Particularmente, eu tenho uma boa experiência com isso. Eu morei uma época, já há muitos anos atrás, na Finlândia, então eu tive uma boa experiência com esses países da Escandinávia e são realmente muito diferentes, têm hábitos muito diferentes daqui, são países em que a gente se sente muito, muito seguro, são países que têm pouca gente. A Finlândia, na época que eu estava lá, tinha 4 milhões de habitantes, a Dinamarca hoje tem, se não me engano, 5 milhões e meio de habitantes, ou seja, são países que são bem pequenos se comparados com o Brasil. Então, claro, são países mais facilmente governáveis, são países que o nível de escolaridade é muito alto, o IDH é muito alto, o PIB per capita é muito alto, então existem condições muito favoráveis para que sejam países mais facilmente governáveis. Em algum momento eles falam sobre o fato de que todos as pessoas na Dinamarca é o país que tem o índice de proximidade genética entre seus habitantes, ou seja, o país ele tem pouca gente e é um país super pequeno, ainda se comparado com esses outros que eu falei que tem áreas bem maiores. Então, o que significa? A população na Dinamarca ela é muito próxima geneticamente uns dos outros. Eles tendem a ter um ancestral comum muito recente. Então é quase como se todos fossem primos terceiros, primos quartos, primos quintos. Bom, o que significa isso? Esse senso, essa sensação de que todos pertencem a uma mesma família facilita em muito para ações sociais. Facilitam muito a ideia de que vender a ideia de que todos eles são irmãos e as coisas são feitas, o Estado faz muitas coisas para o bem comum. Então, por exemplo, diz uma parte, um trecho aqui, ó. Onde é que diz? Será que o movimento, eles têm lá governo de centro-esquerda? A maioria desses países escandinavos tem governo de centro-esquerda. O que é um assunto por si só polêmico aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? Será que o movimento social-democrata aconteceu porque somos todos parentes, geneticamente falando, de modo que nos sentimos obrigados a cuidar uns dos outros, assim como você cuidaria de um parente mais pobre da família? Essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta que eu acho que o brasileiro pode se fazer também. É interessante a gente se perguntar, o Brasil é um país muito diferente. O Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país com pessoas entre si muito diferentes, o que, em minha opinião, é uma das grandes qualidades do Brasil. Nós temos uma miscigenação de raças, de povos, de religiões, de crenças, de culturas, enfim, muito, muito, muito grande. Então talvez aqui apareça uma das dificuldades do Brasil, né? Sempre as coisas têm os dois lados da moeda, o seu contraponto. Então, ao passo que na na Dinamarca as pessoas são mais parecidas, isso talvez facilite a compreensão de que as ações, cada ação pública, ela pode ser vista como uma ação para o seu irmão. Então, eu não vou querer destruir um banco de praça, porque esse banco de praça serve ao meu irmão, ao meu primo, ao meu parente, a essa minha grande família chamada Dinamarca. Enquanto no Brasil, por fato de ser uma nação tão grande com pessoas tão diferentes, a gente vê muita destruição de patrimônio público, talvez justamente porque dentro da cabeça de algumas pessoas eu não sinto essa proximidade com o meu irmão. O meu irmão é muito diferente. O meu irmão mora em outra região do país. Eu sou gaúcho e a pessoa pode ser baiana, ou eu sou carioca e a pessoa é de Manaus. Então essa diferença, essa falta de aproximação, tanto sociogenética quanto de distância mesmo, talvez dificulte uma ação de um Estado um pouco mais social, um pouco mais de esquerda, um pouco mais amplo, que busque o bem comum. E parece que as atitudes dos brasileiros, né, a atitude do brasileiro, ela parece ser uma atitude mais de direita, uma atitude mais de eu por mim mesmo.
eu e azar dos outros, né? Eu acho que parece um pouco mais isso aí, e isso me chamou muito a atenção na Dinamarca, porque, enfim, essa polêmica de esquerda e direita se vive já há muito tempo em vários lugares do mundo, muito no Brasil, e como é que lá eles conseguem ter um governo de centro-esquerda com essa eficiência. Então, essa ideia de que todos são parentes pode ser, isso é insight meu, né? Isso é eu que estou elucubrando aqui, pode ser uma fonte pode ser um facilitador para a aplicação de medidas sociopolíticas dessa natureza. O que mais aqui? É um livro muito interessante, né? Aqui, ó, diz a declaração de um senhor. Feliz em pagar seus impostos porque o Estado organizava tudo para ele e ele confiava que o Estado fizesse um bom trabalho. Interessante, né? Imposto de renda de 50%. Imposto de renda de 50%. Tá preparado para pagar 50% de imposto de renda? Acontece que lá o Estado providencia tudo para eles, né? Educação, segurança e saúde são as principais coisas que o Estado provê, ou as primeiras coisas que o Estado deve prover para a população, e a gente sabe que aqui no Brasil, não, nem de perto, né? A gente tem a segurança almejada, a educação para todos, e não temos a segurança, a saúde e a educação. Então, por isso que se questiona muito, né, o Estado de esquerda aqui no Brasil. Enfim, Segredos da Dinamarca é um livro diferente sobre um país diferente, é um país ao qual não estamos acostumados. E eu gosto muito de viagem, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de países diferentes, eu gosto muito de ler sobre outros lugares. Então, gostei muito desse livro. Fica a dica para vocês, se você gosta de viajar ou se não gosta e só quer ler alguma coisa diferente, leia Os Segredos da Dinamarca. Helen Russell é o nome da autora, ok? Se gostou, comenta, curte e vamos adiante. Este é o Acabei de Ler e eu sou o Léo Joas. Valeu, gente. Grande abraço.